Oi, gente, tudo bem? Hoje nós voltamos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar com as últimas orações. Nós aprendemos primeiro as orações coordenadas, que são assindéticas e sindéticas. Aprendemos as orações subordinadas, entre elas oração substantiva, oração adjetiva e hoje a gente vai trabalhar com a oração adverbial. Bom, as orações subordinadas, adverbiais, vão depender de uma oração chamada principal, por isso que ela é subordinada, e elas vão exercer a função sintática de quê? Dos adjuntos adverbiais, que eles vão fazer o quê? Vão dar ideia de causa, modo, tempo, finalidade, concessão, conformidade. Então elas são 9, e nós vamos ver essas orações agora. A primeira que a gente vai ver é a causal. Causal dá uma ideia de causa, o porquê de alguma coisa. Então eu digo assim, ó, fazia tudo o que queria, visto que ia morrer. Então, como ele sabia que ia morrer, o que aconteceu? Ó, ele fazia tudo o que ele queria. Essa oração está funcionando como o adjunto adverbial de causa da minha oração principal. Então a gente tem que ficar muito ligadinho, porque algumas orações adverbiais elas dão uma dúvida na hora de você trabalhar. Então vamos procurar sempre substituir por outra palavra. Então eu tenho aqui, ó, porque, como, uma vez que, visto que, por conta. Então olha só, como ia morrer, fazia tudo o que queria. Ó, quando você pode substituir por como, dá sempre uma ideia de causa, ok? Claro que tem o como lá da comparação, mas vamos ver isso devagar. Outra que a gente tem é a comparativa. O nome já está dizendo, estabelece uma comparação entre uma coisa ou outra. Vamos ver aqui, ó. Eles viviam como se não houvesse amanhã. Eles viviam parecendo que não houvesse amanhã. Então dá uma ideia de quê? De comparação. Eles estão sabendo alguma coisa, estão comparando uma coisa com outra. Então, essa oração está funcionando como adjunto adverbial da oração principal. O que eu posso usar aqui como a comparação? Tão, tanto, mais, menos, assim como, né? Então, eu posso dizer, ó, eles viviam assim como se não houvesse amanhã. Então, a gente pode sempre substituir por uma outra expressão. Outra, concessiva. A concessiva dá uma ideia de concessão. O que é concessão, gente? É abrir mão de alguma coisa, né? Eu abri mão, tá? Vamos lá, vamos combinar? Olha a ideia aqui, ó. Vou deixá-lo ficar ainda que não goste dele. Embora eu não goste dele, né? Ainda que eu não goste dele, então eu estou abrindo mão de alguma coisa, eu estou concedendo. Então aqui funciona como um adjunto adverbial da minha oração principal. E o que eu posso usar aqui substituindo ainda aqui? Embora eu não goste dele, apesar de eu não gostar dele, por mais que eu não goste dele. Olha como é que você pode fazer essa mudança. A outra é a conformativa. A conformativa, o nome já está dando aqui a ideia de conformidade, daquilo que você já sabia que ia acontecer, né? Então eu digo assim, ó, nós viajaremos amanhã conforme o combinado, ou seja, eu já sabia que estava combinado, de acordo com o combinado, consoante o combinado, segundo o combinado. Então aqui eu tenho outras expressões que a gente pode usar dando essa ideia. Então o que é importante? É sempre você ver a ideia que passa, a circunstância que isso vai passar para você, tá bom? A gente vai trabalhar com a condicional. O nome já está dizendo. Dá uma ideia de condição para que algo aconteça ou não. Então eu digo assim, ó, se não chover, amanhã iremos à praia. Vocês perceberam que dessa vez eu coloquei a subordinada no início? Pode acontecer isso, professora? Claro que pode. Ó. E amanhã iremos à praia se não chover. Porque eu posso substituir por outra coisa? Claro, caso não chova, né? Qual é a outra que eu coloquei ali? Deixa eu ver. Desde que não chova, contanto que não chova, a menos que não chova. Então eu posso substituir por outras expressões.
dando ideia sempre de condição. E eu posso trocar a ordem? Claro que pode, fazendo sentido, não tem problema nenhum. A outra é uma consecutiva. Consecutiva dá uma ideia de consequência, ou seja, o resultado de alguma coisa. Alguma coisa você fez, alguma coisa deu uma consequência, deu um resultado. Então, olha lá, eu digo assim, ó, o prédio foi mal construído de modo que ruiu. Então, o prédio foi mal construído? Então, gente, o que aconteceu com ele? Ele caiu. Então, eu posso substituir, né? Porque, olha, de modo que, de sorte que, de forma que, tudo indo dando uma ideia de consequência. Até que é fácil por causa dos nomes, né? A outra, final. Final tem uma finalidade, ou seja, tem um propósito, né? Trabalhou muito, né? Para quê? Para sustentar os filhos. A fim de sustentar os filhos, né? Para que sustentasse os filhos. Então, eu trabalhei com uma finalidade. Estudou muito para passar de ano. Olha que legal, essa é bom para a gente nem esquecer. Qual é a finalidade de eu estudar? Deu passar de ano, deu crescer como pessoa, né? Estudou muito para passar no vestibular, então eu tenho uma finalidade, ok? E a gente usa o para, a fim de, o que pode ser usado, desde que seja sinônimo de para que você tem que usar, senão você vai confundir com o que da oração explicativa, o porquê também tendo finalidade, porque senão você também vai confundir o porquê com a explicativa ou com a causal. Então vamos prestar atenção nisso. A outra, proporcional, da ideia de proporção, né? Então uma coisa inversamente proporcional, né? Ou de uma forma proporcional tranquila. Então olha lá, o que eu digo? Ó, à medida que envelheço, diminuo. Isso é verdade, gente. A gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo, né? Então, aqui, a proporção que eu envelheço, eu diminuo, né? Quanto mais eu envelheço, eu diminuo. Então, tá dando uma ideia de quê? Proporcionalidade. Você pode usar o quê? À medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais ou quanto menos, né? Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo a matéria. Quanto menos eu estudo, menos eu aprendo a matéria, né? Atemporal, que dá a ideia de tempo, né? Então eu coloquei aqui, ó, quando cheguei, coloquei no início também, ela reclamou demais. Posso trocar a ordem? Claro que eu posso. Ela reclamou demais. Quando cheguei, logo que eu cheguei, desde que eu cheguei, assim que eu cheguei. Então você pode trocar por todas essas expressões aqui, ó. Mal eu cheguei, esse mal com L, né? Mal eu cheguei. Então dá para você entender direitinho o que cada uma delas vai representar, né? E eu queria que vocês tivessem uma atenção especial aqui, ó. Fale bem alto porque eu estou ouvindo. Porque eu não estou ouvindo. E porque está chovendo, não pude sair. Vamos olhar aqui essas duas orações. Fale bem alto, pois eu não estou ouvindo. Então, eu estou explicando por que eu não estou conseguindo ouvir. Então, por isso que você tem que falar alto. Então, isso aqui é uma oração coordenada, sintética, explicativa. Eu estou explicando. Agora aqui, ó. Porque está chovendo, não pude sair. Esse porquê aqui eu vou substituir por como. Ó. Como está chovendo, eu não pude sair. Então eu estou dando uma ideia de causa. E essas orações a gente confunde bastante. Então procura usar essas palavras para a gente poder substituir, que eu acho que você vai entender melhor. Então aqui é uma oração subordinada, o que? Adverbial, causal. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas indicam o que? Causa, proporção, tempo, concessão, consequência, conformidade,
condição, finalidade, e sempre você vai usar oração subordinada adverbial causal, oração subordinada adverbial final. E com isso nós encerramos a parte das orações. E nós vamos trabalhar um pouco as orações reduzidas que vem numa próxima aula, ok? Até lá!